Olá, Rafael. Sou eu de novo, a Brenda que mora no Kentucky, nos Estados Unidos. Recentemente, eu tenho enviado alguns relatos de experiências sobrenaturais que tive ao longo dos anos que morei aqui, nesta área de florestas e montanhas nos Apalaches. Bem, esses outros dois relatos são experiências recentes que eu tive por essas florestas. Isso aconteceu na quinta-feira passada. Eu tenho procurado um canal para enviar esse relato e compartilhar essas experiências. Não sei se o Elite Oculta é o lugar certo, mas Fael, fique à vontade para contar a minha história do jeito que você achar melhor. Ok, eu entendo perfeitamente se ninguém acreditar nisso, pois ainda eu não tenho certeza do que diabos aconteceu. Mas os meus amigos e eu nos sentamos e chegamos a um consenso sobre os eventos. E todos concordaram que testemunhamos a mesma coisa. Eu e dois amigos estávamos caminhando na floresta de Beirelpineicos. E essa floresta tem várias trilhas, principalmente as conhecidas. E caminhávamos com as nossas mochilas de camping em uma sexta-feira durante um fim de tarde. Estávamos seguindo a trilha para montar acampamento naquele fim de tarde. E enquanto caminhávamos, percebemos que estávamos saindo da trilha. Eu perguntei ao meu amigo Kevin, que seguia na minha frente, por que ele estava saindo da trilha. Então, ele perguntou à nossa amiga Sarah, que estava na frente dele, a mesma coisa. A Sarah, que estava na frente, ela nos disse o seguinte: "Estou ouvindo uma mulher falando, vocês não ouvem isso?" Bem, não ouvimos nada. Tentamos convencê-la a deixar para lá, pois já estava meio escuro e estávamos perto de onde queríamos acampar na trilha. A Sarah insistiu que o que ela ouviu soou como uma mulher pedindo ajuda e que parecia muito próxima. Então, acho que ela se sentiu no dever de investigar uma possível mulher em perigo. E nós estávamos totalmente confusos sobre o que fazer. Ok, eu fiquei um pouco assustada, porque ela estava falando sério, e nós não podíamos ouvir o que ela estava ouvindo. E foi aqui que a coisa ficou estranha. Nós apenas nos aventuramos fora da trilha cerca de 300 ou 400 metros. Mas em um ponto estávamos completamente perdidos. Bem, não temos nenhum equipamento sofisticado ou equipamentos de GPS, porque nunca precisamos deles. E já estivemos nessa trilha o suficiente para saber que não tínhamos ido muito longe. Porém, não conseguíamos encontrar a trilha em nenhuma direção. E depois de caminhar por cerca de 15 a 20 minutos, eu comecei a me sentir estranha, meio tonta, desmaiando. E quando mencionei isso aos outros dois, eles disseram que também se sentiam esquisitos. Era como se algo estivesse mudando o ambiente ao nosso redor, ou nos movido de alguma forma para outro local. Bem, eu não tinha ideia de que caminho seguir, e agora estava totalmente escuro. A minha amiga Sarah disse que a voz da mulher havia dito o seguinte: "Estou aqui, por favor me ajude." Ela disse que parecia que a mulher estava machucada e chorando. Então aqui estávamos, de alguma forma perdidos, depois de caminhar por cerca de 20 minutos, fora de uma grande trilha, porque a minha amiga estava ouvindo vozes. Decidimos parar de andar, porque a última coisa que você quer fazer à noite é se perder ainda mais. Tínhamos 2 barracas e sacos de dormir em nossas mochilas. Então encontramos uma clareira e as montamos. Combinamos que assim que o sol saísse, encontraríamos facilmente o caminho de volta para a trilha. E antes mesmo de nos deitarmos para descansar,
eu percebi que uma árvore perto de nós se movia como se algo a estivesse subindo. Estava muito escuro e eu uso óculos, então eu tive muita dificuldade para ver. E foi aí que eu chamei os meus amigos para ver. A princípio, eu pensei que fosse um bicho, mas não era bicho, não era nada. Eu podia ver o contorno do que parecia ser uma forma humana, mas como uma criança. Aquilo estava completamente nu, com dentes pontiagudos, garras, cabelos vermelhos e desgrenhados, olhos negros e ameaçadores. A melhor maneira que eu posso descrever é que a coisa parecia uma criança demônio. Eles também viram. E daí, o meu amigo disse: "Que diabos estamos olhando?" E foi quando ele finalmente viu. Todos disseram a mesma coisa, porém estava muito escuro, mas ainda visível pelas lanternas dos celulares. E também vimos a folhagem ao redor sendo deslocada e sacudindo. Todos nós ficamos parados, ainda sussurrando teorias sobre o que pensávamos ver. Eu pensei que talvez fosse algum tipo de ilusão de ótica, mas os dois imediatamente disseram se tratar de um alienígena, é claro. Empoleirada em um grande galho a cerca de 50 pés de altura. E era como se aquilo estivesse nos observando. Outra coisa estranha é que depois de olhar para essa criatura por cerca de 10 minutos, percebemos que todos os sons noturnos da floresta que ouvimos antes pararam completamente. Quer dizer, o único barulho era a nossa conversa e as folhas sob os nossos pés. Os cabelos do meu pescoço se arrepiaram e eu tive arrepios quando percebi isso. Era como se algo estivesse completamente errado. E após cerca de 10 minutos parados ali, o que quer que fosse essa coisa começou a subir ainda mais na árvore, até que não podíamos mais ver nada. Nós nos aproximamos da base da floresta lentamente e andamos em círculos com os nossos pescoços esticados para cima, tentando ver a tal coisa. Estava muito escuro e as árvores estavam muito próximas para que pudéssemos ver o topo. Não ouvimos a criatura pular para outra árvore, então presumimos que ainda estivesse lá. E foi aí que o mais assustador aconteceu. Agora, todos nós ouvimos aquele pedido de socorro de mulher, e aquela voz vinha de cima da árvore, ou seja, vinha do mesmo lugar onde estava a criatura. Estávamos todos assustados demais para continuar ali e acampar embaixo do que quer que fosse aquilo. Então juntamos as nossas coisas rapidamente e começamos a correr em direção à lua. E enquanto corríamos, ouvíamos risadas assustadoras e macabras. Eu não estou brincando. Depois de uns 5 minutos de corrida, estávamos de volta à trilha. E eu literalmente deixei cair a minha bolsa e xinguei em voz alta. Todos nós ficamos ali confusos, olhando em volta, tentando confirmar como nos perdemos se estávamos tão perto da trilha. O Kevin, que gosta de brincar, ele disse que talvez a gente tenha passado por alguns esporos alucinógenos e tenha imaginado tudo isso. Ele sempre diz isso porque é o mais medroso e prefere não encarar a realidade. Bem, eu duvido muito disso, mas o que quer que tenha acontecido parecia meio com uma dessas criaturas do folclore brasileiro, que aí vocês chamam de caipora e aqui chamamos de mendigo. A criatura emitia aquela voz como se estivesse nos atraindo ou tentando nos confundir. A minha amiga Sarah
ainda acha que estávamos brincando com ela, por a princípio não ouvir a voz de mulher que ela dizia ouvir. Foi aquela coisa que vimos, imitando uma mulher? E como nos perdemos tão fácil perto da trilha? Bem, essa foi de fato a coisa mais estranha que já presenciei na floresta de Beria-Pineico. Ainda não temos uma boa teoria sobre o que vimos. Bem, pode não ter sido um alienígena, caipora ou mendigo, mas o que quer que seja, era humanoide e era 100% assustador. De alguma forma, era capaz de escalar uma árvore realmente grande com facilidade e sem fazer muito barulho. E também aquela coisa era capaz de imitar perfeitamente uma voz de mulher. Bem, eu adoraria ouvir qualquer teoria sobre o que pode ter sido a coisa. Alguém mais viu algo assim na floresta? Bem, um outro fato aconteceu no outono. E na época eu tinha cerca de 19 anos. O meu amigo, que mencionei acima, o Kevin, ele me mostrou um ponto nas montanhas do Apalache onde ficava uma caverna. Começamos a nos aprofundar nas cavernas, e se você sabe alguma coisa sobre a área, fique à vontade para pesquisar, pois todo o condado está repleto de sistemas de cavernas. Costumávamos manter um mapa de todas as cavernas que encontrávamos ou que poderíamos acessar. Algumas das cavernas que conheço são muito perigosas, e é um milagre nenhum de nós ter sido ferido. Além disso, há também cavernas tóxicas. Essa caverna era meio estranha, era grande, mas parte de mim hesita em chamá-la de caverna, pois a mesma era como uma espécie de saliência em um penhasco. Lá havia um túnel que você poderia sair na área traseira da mão esquerda se você se espremesse através do túnel. Já estive aqui 2 vezes com o Kevin, mas nunca encontrei outras pessoas pelo local. Nós também nunca exploramos completamente a área. E o que eu queria fazer era caminhar ao longo do cume para ver se havia alguma outra entrada. O Kevin, ele nunca se interessou, porque achava o lugar chato, e já tinha estado lá várias vezes antes, pois ali era especialmente o seu lugar preferido para fumar um chá. É assim que vocês chamam no Brasil. Exploramos a caverna e nada de anormal aconteceu. Mas como achei o lugar muito lindo, marcamos de voltar outro dia com o nosso amigo Jay. Então, outro dia, estávamos saindo. O Kevin, o Jay e eu. Eu consegui colocá-lo no trem da aventura em cavernas. Então sugeri que íamos dar uma olhada naquele lugar e caminhar ao longo do cume. Pegamos o carro de Jay e ele levou a sua arma. O Jay tinha 23 anos na época. Pegamos o carro dele e chegamos à estrada de cascalho. E quando entramos, uma pequena caminhonete estava saindo. Uma mulher mais velha, com aparência de vovó, estava dirigindo. Nós estávamos em um carro pequeno. O Jay era o motorista, e então não podíamos sair muito longe da estrada para não ficarmos presos. A velha não cedeu passagem e não nos deixou entrar. Mas depois de alguns minutos, ela finalmente cede passagem e puxa o carro para o lado o suficiente para nos deixar passar. A essa altura, eu gostaria de observar que, pelo que eu sabia, ninguém morava ali. Pelo menos nunca me disseram que morasse alguém ali. E não havia nenhum tipo de indício publicado sobre propriedade privada. E a estrada de cascalho não tinha nome. Pelo que sabíamos, era que as pessoas iam ali com frequência. E era perfeitamente normal estar ali. Jay, o Kevin e eu
estacionamos o carro na curva e saímos. Verificamos o lado principal, onde havia um antigo incêndio, e começamos a caminhar ao redor da floresta do lado esquerdo. Bem, há 3 coisas dignas de nota. Encontramos uma peneira, não é incomum, pois as pessoas cavam em busca de pontas de flecha e cerâmica neste condado o tempo todo. Também sentia o cheiro distinto e medonho de medula óssea. Presumia que havia um animal morto. Porém, eu não conseguia encontrar nenhuma carcaça, mas o cheiro era muito forte. Imaginei que uma vez que os abutres são muito comuns nas áreas rochosas, deveria haver um ninho em algum lugar com uma carcaça. Encontramos uma corda ancorada em uma parte extremamente íngreme da montanha, onde não há pontos de apoio para escalá-la facilmente. Então, naturalmente, subimos na corda. No topo estava uma área plana, e de lá você pode subir um pouco mais alto em alguns outros níveis, mas não vai a lugar nenhum. A partir daqui, estávamos bem no alto, como 3 ou 4 andares, e podíamos ver claramente o carro estacionado lá de cima. E logo vemos uma caminhonete velha e diferente descendo a estrada de cascalho da entrada principal. A princípio, não pensamos em nada, até que a caminhonete parou um pouco na frente do nosso carro e um cara saía com um rifle. Ele desceu até o nosso carro e começou a olhar pelas janelas e examinar a área ao redor. Felizmente, ele nunca olhou para cima. E nesse ponto, nós nos agachamos e apenas observamos. Então, outro cara na caminhonete sai também com um rifle e grita: "Mike, os encontrou?" E daí o outro responde: "Eu não os vejo, mas vamos continuar procurando." Eles voltam para a caminhonete e dirigem pela estrada. E assim que eles sumiram de vista, nós 3 descemos o penhasco o mais rápido que podíamos e corremos para o carro. Nós decolamos e nunca mais voltamos. Bem, eu não tenho certeza se era propriedade privada ou alguma merda ilegal que eles estavam fazendo, mas estou convencida de que eles estavam nos procurando e não hesitariam em atirar em nós. Parece que eles sabiam que estávamos lá, e parte de mim está convencida de que aquela senhora malvada tinha os avisado. Aqui no Kentucky, você vê notícias o tempo todo sobre pessoas levando tiros por causa de plantação de maconha no meio da floresta. E eu vi um canteiro de maconha na floresta, mas era bem perto de uma estrada principal. Talvez fosse propriedade privada e não sabíamos. Mas sabemos que as pessoas do campo podem ser absolutamente loucas. Boa noite.